Bom, pessoal, boa noite a todos, então. Eu sou o Henrique Nitman, sou colega médico aqui, delegado da APM atualmente, aqui na Sociedade de Medicina e Cirurgia de São José do Rio Preto. Tenho de formação, eu sou cirurgião torácico, trabalho aqui no serviço, sou médico assistente do serviço de cirurgia torácica do Hospital de Base. Sou coordenador do programa de transplante de pulmão aqui da nossa instituição. E tive a honra aqui de moderar uma sala sobre um assunto que assim está muito em voga, né? Todo mundo só fala disso o tempo inteiro, e uma responsabilidade muito grande também de, assim, de receber três pessoas aqui que são referências aqui na nossa região, e não só na região, mas no Brasil, nas suas respectivas áreas aqui. Então, hoje a gente vai ter o prazer de ouvir um pouco aqui do professor Maia, que é chefe do serviço de doenças infecto-parasitárias aqui da FAMERP, chefe do serviço de residência aqui da FAMERP, e que vai falar um pouco para a gente aqui sobre as medidas preventivas aqui no Covid. A gente tem o Ronaldão, grande colega nosso, que veio da Escola Paulista de Medicina, está aqui em Rio Preto já há alguns anos e ele tem formação como clínico, nefrologista, mas atualmente ele trabalha mais na área de medicina intensiva e hoje é responsável pelo suporte dos pacientes tanto de UTI quanto de enfermaria de um dos hospitais aqui da nossa região, que seria o Hospital Lausta. Ele atualmente também é professor da FACERES, que é uma das universidades, uma faculdade de medicina que tem aqui. E, além disso, a gente tem o Dr. Helder aqui, que é um grande colega nosso também, intensivista, formado aqui na FAMERP, né? Ele é titular em medicina intensiva pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, e é médico plantonista desde que eu me conheço por gente aqui. Todas as UTIs que a gente frequenta, o Helder está aqui. Então, assim, ele citou umas três aqui, mas eu acho que ele trabalha em todas, viu? Estamos na Se não, luta. se não, se não forem todas, são quase todas. Então, assim, agradeço a presença de todos vocês aqui hoje. Eu espero que a gente possa aproveitar ao máximo e tirar as dúvidas aqui sobre essa doença que vem trazendo desafios para nós aqui ao longo do último ano e meio, né? Eu acredito que a gente aprendeu muito, né, nesse um ano e meio que a gente tem convivido com isso. Eu acho que a gente vai ter muitas informações interessantes e relevantes e seria uma oportunidade excelente para a gente poder tirar as dúvidas que surgem para nós, e mesmo que a gente não trabalhe na área do Covid, muitos colegas acabam descobrindo, você é médico, então como é que faz isso? Como que eu posso me prevenir? O que vocês fazem na enfermaria? Enfim, eu acho que a gente acaba tendo um papel importante, né, em disseminar o conhecimento e disseminar o conhecimento de forma clara e objetiva, né, para que a gente oriente a população e oriente até os outros colegas médicos, né, a fazerem o que a gente julga ser o mais correto possível. Tá? Então, vou aproveitar que já são 7h30, passo a palavra agora para o doutor Irineu Maia. Professor Maia, por favor, fique à vontade, somos todos ouvidos aqui. Muito obrigado pela apresentação aí do Henrique. Vamos lá. Muito bem. A proposta, então, é fazer uma revisão rápida a respeito do Covid e reforçar alguns conceitos em termos de prevenção, que eu acho que são talvez mais importantes do que começar a querer trazer muita novidade aqui, que realmente também não tem em termos de prevenção. Então, na realidade, só lembrando rapidamente, no final de 2019, em dezembro, em Wuhan, na China, começou a aparecer uns casos de pneumonia viral que evoluíam rapidamente para insuficiência respiratória e foi bem clássico do tipo viral e identificado logo em seguida o agente etiológico, que era o coronavírus, que passou a se chamar o SARS-CoV-2. Nós sabemos que os coronavírus são identificados desde 1940, eles têm 4 subgrupos, e o nosso, da nossa doença em particular, é um beta-coronavírus. Eles são responsáveis por doenças benignas, há muito tempo que a gente conhece, desde 1940, responsável por doenças como era o famoso resfriado, né? Que o chefe achou que eram
uma gripezinha, mas não era, não, era um outro coronavírus. Então, ele é o 7º identificado e tem muita similaridade com 2 outros que causaram um pânico terrível em 2002 a 2004, que foi o SARS-CoV, em 2012 a 2016, que foi o MERS, que, felizmente, para nós atual, com uma mortalidade muito, muito, muito menor do que esses 2 outros epidemias que nós tivemos com o coronavírus. A identificação foi lá em Wuhan, na China, uma cidade grande, e o que chamava atenção, de dados epidemiológicos iniciais, é que esses primeiros casos, todos tinham uma referência de ter estado no mercado de frutos do mar e que também havia venda e exposição de animais vivos, especialmente os morcegos. Em seguida, descobriu-se que, além desses indivíduos, outros que não tinham estado nesse mercado, nesse local, começaram a apresentar o mesmo quadro viral, o mesmo quadro com a mesma gravidade. Então, a pergunta que se fez na época, olha, parece que a coisa transmite independente do contato com esses bichos. Então, a transmissão homem a homem foi a primeira designada na época. Então, não tem dúvida nenhuma. Eu estou falando em transmissão porque é aqui que nós vamos agir em termos de profilaxia e prevenção, que é o tema que me coube. Então, a transmissão é homem a homem através das gotículas respiratórias, na tosse, no espirro, na fala, e uma participação até hoje um pouco questionável em termos de importância, que são os fômites, que nada mais são do que os objetos inanimados capazes de reter e disseminar vírus, agentes etiológicos infecciosos para outros seres humanos. Lembrando rapidamente o quadro clínico, até para ajudar um pouquinho o Ronaldo e o Helder aí, o período de incubação clássico de 3 a 5 dias, que é o pico máximo, mas é lógico que a gente sabe que pode ocorrer até 14 dias, muito raro a partir do 10º dia, mas, enfim, até 14 dias é o chamado período de incubação dessa doença. Tem uma contagiosidade que se descobriu principalmente no estudo daquele navio chinês, em que todos ficaram em quarentena, e pôde-se, então, fazer uma descrição real do quadro clínico dessa doença, que realmente a maior contagiosidade é na fase pré e no início dos sintomas. E que sintomas são esses? Classicamente, de uma doença viral aguda. Então, a febre, que ao contrário do influenza, frequentemente não é tão alta, uma tosse, que é uma tosse clássica de doença viral, que é a tosse não produtiva, e os sintomas gerais, uma discreta fadiga, um cansaço, mialgia, dor de garganta, dor de cabeça, coriza, e 2 dados clínicos que cada vez mais vemos menos, e se via muito mais dos idosos, mas que chama atenção até hoje, que é a perda do paladar e do olfato, a anosmia e a disgeusia, que são dados importantes para nós. Mas o dado importante, lembrar só do quadro clínico, é que, felizmente, 85% dos nossos pacientes, tanto os 30% de assintomáticos, como os 55% dos sintomas leves, cura com cloroquina, com ivermectina, com nitazoxanida, até com a simpatia da dona Lalala de Schmidt. Se você for lá fazendo simpatia com ela, vai curar também, porque 85% são assintomáticos ou têm sintomas leves a moderados. O nosso problema está aqui, em 15% dos pacientes, mas especificamente em 5% deles que vão evoluir por quadros graves, que depois o Ronaldo e o Helder vão dizer para nós o que a gente deve fazer de melhor nesses pacientes. Esse gráfico clássico que todos conhecem, mostrando, então, que na fase inicial do quadro clínico é uma doença viral aguda, depois começamos a ter uma fase 2, que é uma intersecção entre o processo inflamatório, junto com o resquício da fase viral da doença, e depois o que a gente não quer nos nossos pacientes, mas que, infelizmente, acontece, que é o estágio de hiperinflamação. É aqui que o grande problema dos nossos pacientes, é aqui que acontece as grandes complicações e os óbitos dos nossos pacientes.
Então, esse gráfico clássico da história natural, lembrando a vocês todos, nós temos aqui o período de incubação, 3 a 5 dias, depois começam os sintomas clássicos de febre, etc. Em torno de mais ou menos 5 a 7 dias, temos a evolução desses casos aqui. Em 85% dos casos, legal, melhora, etc. E, infelizmente, em 15%, começa a ter um processo inflamatório mais intenso, podendo evoluir até para um quadro grave, necessitando de UTI e de cuidados do Dr. Helder lá na UTI. Passando agora rapidamente para os dados epidemiológicos, nós estamos hoje para ver como é que está essa doença, né? 1 ano e meio de duração, mais de 176 milhões de casos, lembrando da subnotificação aqui, quer dizer, provavelmente é muito mais do que isso, com mais de 3,8 milhões de óbitos. No Brasil, mais de 17 milhões de casos, com perto de 500 mil óbitos, e em Rio Preto, mais de 80 mil casos, com mais de 2.300 óbitos. Então, é uma doença que veio para rachar a cabeça do povo mesmo, né? E o pessoal está aí, no bem bom por aí, achando que não é importante, né? Então, o dado mais importante que a gente tem que comentar aqui, talvez seja que, em decorrência da grande multiplicação do vírus, pela oferta de suscetíveis que são feitas para os indivíduos sintomáticos e assintomáticos ou pré-sintomáticos, é que esse vírus, como todo vírus RNA, tem uma capacidade de fazer mutação que é um negócio extraordinário. E o grande problema é que essas mutações todas que nós estamos vendo, cada dia aparecendo uma nova, ela tem como característica o fato de serem, de uma maneira geral, muito mais transmissíveis que o vírus selvagem. Então, o fato do vírus ser altamente replicante, o fornecimento de variantes, de cepas diferentes, que, com segurança, aumenta muito o grau de transmissibilidade dele. O que nós estamos preocupados será que essas variantes também serão capazes de ter formas mais graves? Será que elas escaparão do diagnóstico? Será que elas escaparão do tratamento que nós vamos ter para esse paciente? E, principalmente, o escape das vacinas. Mas, felizmente, até hoje, nós estamos tendo lógico, alguns casos escapando aí, mas, de uma certa maneira, as nossas vacinas estão todas com uma boa ação, né, tanto nesses 4 itens de preocupação em relação ao Covid-19. Voltando, então, à forma de transmissão, que é onde eu vou me atacar agora em relação à prevenção, então, nós sabemos que é direto pessoa a pessoa e que depende muito do contato próximo, por exemplo, contato com as partículas respiratórias. Quero lembrar da importância das mãos. A gente sempre comenta, eu lembro que até na epidemia anterior de influenza, eu estava dizendo, quando me perguntavam, eu dizia o seguinte, eu ia instituir no hospital de base, e tem muita gente que faz isso, a proibição de cumprimentar os indivíduos pegando na mão. Isso tem uns indivíduos que adoram vir e pega na mão da gente, inclusive aperta pra caceta, um negócio extraordinário, né? Eu falei, nós temos que botar o cumprimento japonês, né? Fazer toda uma referência, não precisa ficar pegando na mão, você tem que pegar na mão em outras coisas, em outro lugar, mas não aí, no dia a dia, meu Deus do céu. E a grande importância também de transmissão da via aérea. Nós sabemos que muitas dessas partículas podem ser aerolizadas e transportadas pelo ar em contato com outros indivíduos suscetíveis. Volto a dizer aqui, o grande problema nosso, a preocupação, é o período de transmissão. Lembrando que ele, antes do início dos sintomas, em torno de 3 dias, 2 a 3 dias, e depois do início dos sintomas, também em torno de 2 a 3 dias, é o período de maior transmissibilidade desse vírus aí. Tem um dado também que chama a atenção em relação à transmissão, que é o tipo e a duração da exposição. Os contatos domiciliares, não tem dúvida nenhuma, que talvez sejam os mais importantes disso aí tudo. Tem um estudo espanhol, eu só coloquei os dados e não coloquei a referência, porque eu achei agora à tarde,
é que quando você tem um indivíduo infectado no ambiente familiar, a possibilidade de transmissão, o encontro de anticorpos contra o vírus foi de em torno de 31% a 37%. No trabalho, em torno de 10% a 14%. Para você verem a capacidade que o vírus tem de se difundir, especialmente em ambiente familiar, mas também em ambiente de trabalho. As unidades de saúde é um outro foco importante de exposição ao vírus. Aqui está, então, a importância dos equipamentos de proteção individual. Quer dizer, quando o médico ou o profissional de saúde tem a possibilidade de ter um EPI de boa qualidade, nós estamos vendo agora, cada vez menos, talvez também por conta da vacina, a participação de colegas médicos e colegas profissionais da saúde infectados, né? O ambientes restritos, quer dizer, você veja bem, o estudo que foi feito aquela vez e agora cada vez mais dizendo, por exemplo, no navio, né? O indivíduo restrito num ambiente fechado, realmente uma duração da exposição, facilita muito a infecção pelo coronavírus também. E, cada vez mais, a gente chamando a atenção para as reuniões sociais, as reuniões de trabalho, etc., que deve ser cada vez menos estimulada para que se evite, então, a transmissão desse vírus, né? Outro dado importante em relação à transmissão que nós temos que chamar atenção aqui em termos de prevenção é o papel dos assintomáticos e dos indivíduos pré-sintomáticos. Não tem dúvida nenhuma que esses dois dados aqui são fundamentais na disseminação dessa pandemia. O grande problema é fazer o diagnóstico e a dificuldade de isolar o indivíduo dessa maneira. Realmente, se você isolar indivíduos sem sintoma, especialmente indivíduos que não têm muita conhecimento a respeito da doença, ou se acha, né, como o nosso chefe ali em cima, que não tem problema nenhum, é muito problemático. Então, o papel dos assintomáticos é fundamental. Existe um modelo feito pelo próprio CDC dizendo que 59% dos indivíduos adquirem o vírus em contato com indivíduos sem sintomas, sendo que desses aí, 35% eram indivíduos que estavam na fase pré-sintomática e 24% nas fases assintomáticas. Então, eu tenho contato com o indivíduo na fase pré ou assintomática e eu estou me expondo porque eu não estou usando máscara, porque falaram que não precisa mais usar máscara, então a chance de eu me infectar vai ser muito maior. E aí chamar a atenção da importância da vigilância. Vigilância essa que tem que ser feita. A vigilância tem que ser especialmente em locais especiais, por exemplo, fábrica, por exemplo, universidades, onde tem um aglomerado de indivíduos. Você fazer uma vigilância, por exemplo, semanal, ou sei lá quanto tempo, em relação ao quadro clínico e, fundamentalmente, fazer uma vigilância da pesquisa do agente etiológico. Logicamente que o ideal, que é RT-PCR, a gente não vai ter disponibilizado para esse pessoal todo, mas existe um teste mais ou menos rápido, que precisa ser rápido para a gente isolar esse indivíduo, que é o teste da pesquisa do antígeno, que é uma coisa que a gente pode fazer numa fábrica. Esse tempo atrás me ligaram, uma fábrica aí, o indivíduo estava preocupado e eu comentei isso com ele. Falei, olha, eu acho que vale a pena você pegar o teu pessoal aí, que trabalha com a saúde, fazer uma vigilância a toda segunda-feira, por exemplo, e fazer, por amostragem ou alguma coisa desse tipo, fazer pesquisa do antígeno do SARS-CoV-2. Isso seria uma forma de você, com segurança, você vai detectar indivíduos assintomáticos e pré-sintomáticos, botar esses indivíduos em isolamento, fazer um estudo dos contactuantes com ele e você vai prevenir surtos na tua fábrica aí. Eu acho que é uma maneira que a gente tem de auxiliar em relação a isso. E o papel dos FOMITs, que até hoje é um pouco interrogado, mas só quero chamar a atenção no seguinte: superfície pode reter o vírus, superfície vai me contaminar a minha mão, eu vou botar a mão no rosto, no olho, etc., e eu posso me infectar. Então, na realidade, superfície de objetos, por exemplo, corrimão, por exemplo,
sapatos, laringoscópio, enfim, tudo que entra em contato com o indivíduo pode ser uma fonte de disseminação do vírus, mas fonte essa que pode ser muito bem esterilizada com álcool 70%. Então, vamos lá. Condutas preventivas pessoais. O que eu tenho que fazer? Todos vocês sabem disso. Encorajar o distanciamento social, o distanciamento de 2 metros, segundo os americanos, 1 metro na Europa, que eles falam que desde que você tenha máscara, é o suficiente. Evitar contato com doentes, incentivar o uso de máscaras. Isso, ao contrário do chefe lá em cima, temos que incentivar o uso de máscara, pelo amor de Deus. A lavagem das mãos, fazer a higiene respiratória ao tossir, ao espirrar, etc. Evitar tocar o rosto com as mãos. Pra você ter uma ideia como isso é importante, existem algumas sociedades de oftalmologia que estão indicando para que indivíduos parem de usar lente de contato, porque você vai ter contato com uma mão e é uma maneira de você se infectar. Fazer a limpeza e a desinfecção de objetos e superfícies e assegurar uma ventilação nos espaços internos, que é fundamental também. Tipo de máscara, todos vocês conhecem, a máscara de tecido, no papel não, de tecido, com mais de duas folhas a 3 folhas, especialmente algodão, ela isoladamente protege você de infectar o outro, mas não de alguém te infectar. Então, você para o outro é uma condição boa. Nós temos que usar as máscaras cirúrgicas e deixar o N95 e o PFF2 para os indivíduos que trabalham, que estão em contato com o paciente. Mas a cirúrgica, nós temos um problema com a cirúrgica, que é a abertura lateral. Ela frequentemente não é muito bem vedada. Então, uma dica que tem é você botar uma cirúrgica e botar uma de tecido por cima, porque a de tecido você consegue vedar muito bem os orifícios laterais dessa máscara aí importante, né? Os cuidados importantes, não vou comentar isso aqui. E o Face Shield, que eu acho que tem que ser muito bom, desde que você tenha uma máscara debaixo disso, porque só isso daí realmente não protege nada, e nós sabemos disso daí, né? A triagem, então, em ambiente de alto risco, como eu estava dizendo, é fundamental. Fazer teste viral em série, teste de resposta rápida, por exemplo, a pesquisa do antígeno, e a identificação de casos que vai realmente somente os assintomáticos para evitar surtos, como nós falamos anteriormente, e com enfoque todo especial na procura dos assintomáticos e dos pré-sintomáticos. Isso aqui me lembra bem no início da epidemia do HIV, quando a gente sabia que o indivíduo ficava em torno de 7 a 10 anos portador do vírus sem ter clínica nenhuma, era o grande disseminador, né? Quer dizer, você vê que aqui também, mas aqui é muito mais curto, mas o papel dos assintomáticos e do pré-sintoma é fundamental na disseminação e se você quiser fazer uma prevenção do SARS-CoV-2. Só reprisando aqui as medidas ditas pela Organização Mundial de Saúde: distanciamento, ficar em casa, incentivarem a ficar em casa, o fechamento de escolas e negócios não essenciais, proibir reuniões públicas, restringir as viagens, se você tiver que fazer, que faça uma triagem de saída e entrada, a identificação agressiva dos casos e, identificando os casos, manter isolamento e rastrear os contatos e colocando-os em quarentena, desde que você identifique um caso primário. Temos que fazer o gerenciamento pós-exposição, não tem dúvida nenhuma. O contato próximo com um suspeito ou confirmado não vacinado, então monitorar, ficar em casa, distanciar, fazer a pesquisa do vírus, depois se ele apresentar sintoma, contato com o serviço de saúde e isolamento por 14 dias ou até 5 dias após o último sintoma, se for menos que 14 dias. Eu botei aqui, só para chamar a atenção de vocês, das 12 melhores estratégias, tomando como exemplo uma universidade americana, a Yale, que está lá, uso de máscara, distanciamento social. Você vê que a gente não muda, isso não muda. Isso que é fundamental, é isso que tem que ser feito.
uso de máscara, distanciamento social, lavagem das mãos, não reunir muitas pessoas, cuidado ao alimentar fora de casa, preferir sempre, quando for fazer isso, ambiente aberto, evitar viagens, vacinar contra a gripe, meu Deus do céu, porque nós vamos ter condição aí de que vamos ter quadro clínico, e gripe, resfriado e Covid vão ser muito semelhantes. Então, se eu tenho um indivíduo previamente vacinado, isso já me auxilia muito. Procurar médico para outras doenças que você tem, para outras situações. Atenção à saúde mental, é o que eles chamam muita atenção. Cuidar do seu peso, ficar em casa engorda, né? E continuar se protegendo sempre, não é isso? E, por fim, o dado mais importante, além disso tudo, mais importante não, tão importante quanto isso tudo, é vacinar sempre. E é uma pergunta que sempre fazem para a gente, mas escuta, mas qual vacina que eu posso tomar? A vacina que você tiver disponível. A Coronavac, a Pfizer, a Oxford, a vacina que você tiver disponível, que for disponível para você, vacine. Todas elas são muito, muito, muito protetoras. Algumas delas um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, mas pelo menos em relação a quadros clínicos graves e a mortalidade, todas são muito parelhas. Então, vacinar sempre. E uma abordagem que não tem dúvida nenhuma que vai ser a abordagem mais promissora que nós vamos ter para conter a pandemia. Então, qual vacina é a coisa e é altamente eficaz. Só uma palavrinha em relação ao lockdown. A gente sabe que não tem dúvida nenhuma, numa pandemia por um vírus respiratório, se você ficar isolado, se você isolar todo mundo por 3 a 4 semanas, a gente acaba com a pandemia. Mas como é que nós vamos isolar o Brasil? Um país continental como esse. Num país igual esse, a gente pode fazer lockdown regionais. Isso aí sim, mas total. É diferente de fazer lockdown na Nova Zelândia. Além do nível intelectual do pessoal de lá, é uma ilhazinha pequena. Meu Deus do céu, Japão. Agora, aqui é impossível, né? Mas se a gente puder fazer, principalmente regional, é a versão mais rápida do isolamento social e é de melhor sucesso associado com a vacinação. Então, o papel do lockdown é desacelerar os novos casos e o lockdown regional, então, é indicado. Último slide, eu queria dizer a você que tem outras medidas que estão colocadas aí que eu achei uma excepcional. Se vocês talvez saibam ou não saibam, no Japão, o indivíduo, quando ele entra num serviço de condução, seja metrô e seja ônibus, como estamos vendo aí, todos de máscara, é proibido entrar sem máscara, e tem uma placa enorme, proibido falar. Silêncio absoluto. Você não pode falar. Você é autuado. Porque você não falando, você não vai expor secreções respiratórias para o outro colega. Olha só que medida tão simples, né? Proibido falar dentro do ônibus, né? E a gente é onde se fala mais. E essa é a minha mensagem final. Muito obrigado. Espero que, sei lá, o tempo, não sei como é que deu o tempo. Passei um pouquinho aí do tempo, mas muito obrigado. Bom, Maia, como sempre, uma excelente apresentação aí. Eu acho que assim, a gente acha que é chover no molhado ficar falando dessas coisas, mas parece que as pessoas não entendem ou não querem enxergar a importância desses pequenos gestos. Obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite, os colegas da APM, obrigado aos colegas médicos que me receberam aqui em São José do Rio Preto, no Hospital de Base, na Faceres e atualmente no Alsta. E fiquei com uma incumbência bastante árdua de falar a respeito de tratamento e cuidados para o paciente ambulatorial e de enfermaria com Covid em 15 minutos. Né? Então, assim, uma missão quase impossível. Não, ela é impossível, com certeza. Tá? O Dr. Maia já fez uma excelente introdução. Tá? Declaro não possuir nenhum potencial conflito de interesse relacionado a essa apresentação, nem político. Né? E isso hoje é impossível a gente não ter uma postura política em relação à questão do tratamento. Né? E como é que a gente
trata o paciente. Primeiro a gente define quem são os casos suspeitos, e aí nós temos uma gama de sintomas, né, como mais frequentes a febre, tosse seca e fadiga, principalmente para os pacientes que ficam mais graves, né? Lembrando também de anosmia, hiposmia, disgeusia para os pacientes que normalmente tendem a ter sintomas um pouco mais leves. E aqui a gente precisa ter uma ideia a respeito da vida do vírus, né? Da infectividade do vírus, né? E o Dr. Maia foi bastante claro que nós somos infectivos 2 dias antes do início dos sintomas. Então, por isso, quando a gente vai lidar com o tratamento do COVID, a data do início dos sintomas é extremamente importante. A partir dela, a gente vai se guiando em relação às condutas terapêuticas. Também para o diagnóstico, né? A gente consegue ver, através desse gráfico, que a melhor forma do diagnóstico, o melhor momento para o diagnóstico, né, é através do SWAB, do RT-PCR, do SWAB nasal, e o melhor momento, né, em termos de infectividade e presença do vírus na nasofaringe é por volta do início dos sintomas. Então, essa ideia de que a gente precisa esperar 2, 3 dias do início dos sintomas para fazer o diagnóstico, isso não é verdadeiro, né? A partir do 10º dia de sintoma, a gente já começa a ter anticorpos, principalmente IgM e IgG. Agora, quanto tempo nós precisamos fazer de isolamento? Como o Dr. Maia salientou, faz parte do tratamento dos pacientes ambulatoriais, principalmente, orientação, né? E quanto tempo fazer de isolamento? Para os pacientes com doenças leves a moderadas, a infectividade ocorre principalmente 2 dias antes do início dos sintomas e até 8, 9 dias a partir dessa data, né? Para os pacientes mais graves, que normalmente vão ser alocados na UTI, esse tempo de infectividade pode ser bem maior, tá? Ultrapassando aí até os 15 dias. Por isso, do tempo de isolamento desses pacientes, mesmo dentro do hospital. Como é o comportamento da doença, né? O Dr. Maia também já foi bem claro que aproximadamente 85% dos pacientes ou não tem sintoma ou tem sintomas leves a moderados. Esses pacientes sem sintomas, eles vão ter um período de contágio um pouco menor do que os pacientes com sintomas mais graves. Assim, a gente acaba pensando em internação hospitalar para os pacientes que desenvolvem sintomas moderados e que têm alguns fatores de risco, que vamos já conversar a respeito deles, ou então os pacientes com sintomas graves ou críticos que já são alocados em UTI, também chamando a atenção para a questão da mortalidade, né, desses diferentes grupos. O Dr. Maia também já citou. E aí a pergunta, né, quem é que vai ficar grave? Essa é a pergunta de ouro, né? Com certeza teremos muitas novidades nesse sentido, em termos de HLA, como a gente pode perceber no atendimento e na internação desses pacientes. Às vezes, famílias todas vão para hospitalização ou até mesmo para UTI, né, e tem uma evolução desfavorável, né? Então, acredito que tenhamos novidades nesse sentido. Mas a gente já sabe, através de meta-análises bastante extensas, que os homens têm um prognóstico relativamente pior, né? As pessoas mais velhas. E agora, diferente do que a gente tem a impressão, né, não foi estatisticamente significante a diferença para os pacientes que têm um alto IMC, né? Agora, existem essa mesma meta-análise comprovou que pacientes com insuficiência cerebral, insuficiência hepática, insuficiência cardíaca, doença renal crônica, hipertensão, malignidade, doenças respiratórias prévias, diabetes ou fumantes têm maior risco de evolução. Assim como alguns sintomas
associados ao pior prognóstico, né? Como dispneia, anorexia e tontura. Em relação aos marcadores, como o pior prognóstico, né, nós temos uma gama de marcadores aí, com destaque para os marcadores inflamatórios, né, o LDH, enfim, ferritina e outros que compõem, por vezes, scores de gravidade. Então, esse aqui é um score de gravidade, né, chamado COL-COVID, e isso se dá através das letras de comorbidade, idade, contagem de linfócitos e valor do DHL. E a partir desse score de risco, quando somado maior que 6 pontos, né, nesses critérios, nós temos uma gravidade maior do que 50% dos pacientes, enquanto quando essa pontuação é menor do que 6, uma gravidade menor que 1% de evolução para doença severa. Por isso, da importância da medida desses marcadores, né? E quem precisa ser hospitalizado? Obviamente, os pacientes com doença moderada, que não tem sinais claros de insuficiência respiratória, mas tem fatores de risco para pior prognóstico, por vezes precisam ser hospitalizados. Obviamente que a gente acaba impactando em termos de disponibilidade de leito, enfim, toda uma questão econômica aí, né? E os pacientes graves, obviamente, esses sim precisam ser internados, por vezes na enfermaria, e os pacientes críticos encaminhados para a UTI. E em relação à questão dos sinais de gravidade, a gente precisa orientar os pacientes em relação a isso, principalmente os pacientes que fazem o acompanhamento domiciliar, né? Quais são esses sinais de alarme, sinais de alerta, que pode trazer esse paciente para o hospital e, por vezes, ser sinais para hospitalização, né? Que seria o grau de dispneia, principalmente aos esforços, taquipneia, uma frequência respiratória maior do que 25, desconforto respiratório importante, hipoxemia, e aqui cabe a gente salientar a saturação periférica aí menor que 94, a incapacidade de se alimentar, a desidratação ou oligúria, tontura ou dificuldade para deambular, hipotensão, sonolência e confusão. E aqui, a gente precisa prestar atenção em relação ao tempo da doença, porque não só para a questão diagnóstica, mas para a questão de acompanhamento desses pacientes, o 7º dia é um dia extremamente importante para isso, né? Porque aí surge aquela pergunta em relação à questão da forma como vai evoluir esses pacientes, né? Preciso pedir exames? Para que pacientes preciso pedir exames? Quando preciso pedir exames, né? No geral, para os pacientes oligossintomáticos ou assintomáticos, na maioria das vezes, na primeira fase da doença, é desnecessária a solicitação de qualquer exame. Pacientes que permanecem sintomáticos a partir do 7º dia, e aqui a gente tem um divisor de águas, né? Esses pacientes, por vezes, precisam de exames complementares para a gente poder tentar definir o risco desse paciente evoluir para uma forma grave ou moderada da doença que implicaria em uma assistência um pouco mais próxima, né? Por vezes até a hospitalização. E quais os exames solicitar e com que frequência, né? Alguns exames se mostraram marcadores de mau prognóstico, né? Como dedímero, contagem de linfócitos, ferritina, o lactato, enfim, até IL-6, que não faz parte da nossa prática clínica, dosagem da interleucina 6, né? Acredito que, em forma de pesquisa, muito mais, né? E até a troponina são alguns desses marcadores. Obviamente, para os pacientes que precisam ser hospitalizados, nós vamos solicitar outros exames que vão direcionar, por vezes, as nossas condutas, como função renal,
enfim, e outros marcadores inflamatórios. Bom, em termos do tratamento, quando a gente fala que vai fazer um tratamento de suporte, a impressão que dá é que não vão fazer nada para esses pacientes, né? Porque à vontade, os pacientes, quando têm o diagnóstico de COVID ou alguém na família, a primeira coisa que eles fazem é pensar, e o que eu preciso tomar, né? E o médico tem uma angústia muito grande em relação à questão de ter uma conduta medicamentosa milagrosa para resolver esse problema, né? Para os casos leves, o acompanhamento é domiciliar, né? O ideal é que seja feito telemonitoramento ou através de videoconsultas, né, em busca dos sinais de alerta. O principal trabalho do médico ou do agente de saúde para esses pacientes de casos leves é orientação, né? Esse paciente precisa ser orientado quanto a isolamento social, o Dr. Maia também chamou a atenção de uma maneira bastante incisiva, o repouso, até para poupar energia na fase mais grave da doença, né? Para os pacientes que estão mais sintomáticos, né? Medicamentos sintomáticos e chamar a atenção para os sinais de alerta que já foram comentados. Os casos moderados com fatores de risco ou os casos mais graves necessitam de assistência e de hospitalização, né? E dentro da enfermaria, qual é esse trabalho? Além dos exames complementares, marcadores inflamatórios, que vão, de certa forma, direcionar e guiar em termos de acompanhamento desse paciente hospitalizado, é importante que esse paciente tenha um exame de imagem, preferencialmente uma tomografia, que dá para a gente uma ideia do grau de acometimento e, obviamente, os pacientes com mais que 50% de lesão tendem a ter um prognóstico um pouco mais preocupante, né? Isso não é regra. A gente já sabe disso, que nós temos pacientes com 25% de lesão que evoluem para insuficiência respiratória e precisam de UTI, por vezes até de ventilação mecânica, e pacientes com 75% de lesão que saem da enfermaria, de certa forma, até ilesos, vamos dizer assim, né? Como eu brinco lá na enfermaria, a doença fica barata para aquele indivíduo, né? Em relação à suplementação de oxigênio para esses pacientes, né? Na enfermaria, a gente lança a mão do catéter de oxigênio, né? O catéter tipo óculos, que nós vamos ter ali até 3 a 4 litros, né? Mais que isso, o paciente normalmente refere um desconforto grande, né? 3 a 4 litros por minuto. Após disso, uma máscara reinalante. E nas enfermarias com uma certa complexidade, podemos lançar mão, inclusive, de VNI para os ambientes que têm pressão negativa. Importante salientar para esses pacientes o repouso no leito, né, para a fase mais grave, mais sintomática, e aí a corticoterapia. Também é uma dúvida grande, né, porque o pacote em relação à corticoterapia já vem no chamado kit COVID, né? E desde o primeiro dia, por vezes o paciente não tem nem o diagnóstico ainda e já está tomando dexametasona ou prednisona, né? Vários trabalhos já mostraram que o corticoide tem evidência de benefício para o paciente a partir do 7º dia de sintoma, né? Quando ele já entra na fase inflamatória, né? E para aqueles que precisam de oxigênio suplementar. Os demais não têm benefício, pelo contrário, aumentou o tempo de infectividade, né, e de circulação viral. Em relação à tromboprofilaxia, que o Helder também vai falar um pouco mais, esses pacientes, quando internados, precisam de tromboprofilaxia. Até o momento, o que a gente tem é que esses pacientes têm um estado de hipercoagulabilidade, né? Nós temos aí a tríade de Virchow alterada, com lesão endotelial, né? Um estado de hipercoagulabilidade, e o paciente que fica acamado, né? Um pouco mais restrito em termos de mobilidade. Então, esse paciente precisa de tromboprofilaxia e ela deve ser feita com enoxaparina em dose padrão, né? Já tivemos momentos e situações da pandemia em que houve não a necessidade, mas a sugestão de que se fizesse uma
uma dose profilática estendida ou profilêutica, chamaram de vários nomes aí essa dose, mas foi comprovado que não, né? Seria a enoxaparina, 40 miligramas uma vez ao dia, ou a heparina não fracionada, 5.000 unidades de 8 em 8. Muitos trabalhos estão surgindo a respeito da questão dos anticoagulantes orais para essa tromboprofilaxia, né? Esperamos ainda resultados mais robustos, mas pela falta da heparina, que acho que isso é uma realidade que a gente vai enfrentar, em alguns lugares já está enfrentando, né? Quem não tem tu, vai tu mesmo, né? Então, seria uma opção. Em relação à antibiótico terapia, na enfermaria, o que eu tenho a salientar é que a nossa experiência lá com quase 1.700 altas, desde março do ano passado até agora, que a maior parte dos pacientes não precisa de antibiótico no momento da internação, seja porque a maior parte deles já fez uso de azitromicina por 5 dias, mas usando um marcador de infecção bacteriana, a gente consegue analisar que menos de 10% desses pacientes realmente precisam de antibiótico terapia na internação, e a pneumonia é, evidentemente, uma pneumonia viral. Os casos mais graves, eu vou deixar para o Helder levar esses tópicos, né? Fazem parte da apresentação dele. E aí, quando a gente fala de tratamento, vem essa história. E o tratamento precoce? E o kit COVID? Né? Se a gente vai lá no site da Organização Mundial da Saúde, a gente vê que muitos desses medicamentos que são dados de forma pronta para o paciente, eles não têm evidência alguma e não têm recomendação. Tanto no site da OMS, quanto no CDC, quanto do NICE, do Reino Unido, né, ou do NIH, esses medicamentos não há nível de evidência para recomendação, e muitas vezes até eles recomendam contra o uso dessas medicações. Atualmente, o que a gente tem de novidade é que tanto o CDC quanto a Anvisa liberaram para o uso do Remdesivir, né, assim como de alguns anticorpos monoclonais, né, como tocilizumab, para alguns casos e condições específicas, normalmente no início da doença. Conversei com o Eduardo e vamos tentar disponibilizar. Eu fiz um aglomerado de estudos aí a respeito de todas essas drogas. Para quem tiver interesse, a gente tenta disponibilizar esses estudos, e eu vou terminar a minha apresentação com uma frase aí, que a coisa boa sobre a ciência é que é verdade, quer você acredite nela ou não. Obrigado. Ronaldão, excelente apresentação. Acho que assim deu para dar uma esclarecida muito boa aí no pessoal todo sobre assim, os cuidados aí que a gente tem, desmistificar algumas coisas que as pessoas ainda acreditam, principalmente nessa sua última parte aí, em termos de kit COVID, medicações ou não. Eu acho que a gente tem, assim, eu pelo menos tenho algumas perguntas aí para fazer no final das apresentações, mas eu acho que assim ficou muito claro aí, né, que o tipo de conduta, na verdade, acaba dependendo muito da ansiedade, tanto do médico, né, em querer tratar e ajudar seu paciente, quanto do paciente e seus familiares de acreditar que assim, o médico tem que passar alguma coisa, se ele não tomar nada, ele não está tratando, né? Então, acho que isso gera uma angústia muito grande, se considerando, né, o estado de caos e histeria coletiva que a gente se encontra desde o início dessa pandemia. Exatamente. Bom, valeu. Então, agradeço muito aí o Ronaldão. Vamos depois tirar as dúvidas aí. Quem tiver dúvidas, por favor, mande pelo chat. Quem tiver o microfone aberto, por favor, eu peço a gentileza de fechá-los. Vamos passar, então, aqui o Ronaldo, passar o roxo aí para o Vitor Camelo, mais conhecido como Helder, né? Que está sendo representado aqui.
Helder, a palavra é sua, por favor, quiser compartilhar aí a sua tela. Somos todos ouvidos mais uma vez. Eu queria agradecer inicialmente ao convite do Eduardo Palmegiani, do Leandro Couturato, para finalizar esse webinar aí com pessoas tão ilustres, o Dr. Maia, professor que traga um carinho enorme, o Ronaldo, que eu conheci na terapia intensiva, que está fazendo um trabalho brilhante na Faceres e hoje no Alsta. Ficou para mim, então, a incumbência de falar um pouquinho do tratamento do paciente com COVID na terapia intensiva, né? Ou seja, os pacientes que vão evoluir de formas mais graves. Opa, não estou conseguindo passar. Pronto. Antes de falar especificamente do tratamento, né, da farmacoterapia e como que nós vamos ventilar esse paciente, fazer o suporte respiratório, eu gostaria de iniciar falando de como é a resposta hiperinflamatória desses pacientes mais graves, desses pacientes que evoluem de uma maneira mais delicada. Bom, nós sabemos que o SARS-CoV-2, através da sua proteína S, a spike, né, ela se liga à enzima conversora da angiotensina 2, que tem muito no tecido pulmonar, nos alvéolos pulmonares, e vai adentrar da célula através da endocitose. Dessa maneira, ela começa a sua replicação viral, produzindo sinais inflamatórios, né, que irão ativar a cascata dos macrófagos e dos polimorfonucleares, principalmente os monócitos e as células dendríticas. Dessa maneira, começando a produção das citocinas inflamatórias, entre elas principalmente a interleucina 1, a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral, entre outras. Quando essa descarga é exagerada, nós temos a chamada tempestade de citocinas, e isso vai causar um quadro de hiperinflamação no paciente, causando alterações respiratórias graves, como a síndrome da respiratória aguda grave, culminando com disfunções orgânicas múltiplas e, infelizmente, se não for bem tratado esse paciente, evidentemente, ele evolui para óbito. A Organização Mundial de Saúde, juntamente com os guidelines da Survival Steps Campaign, agora, recentemente, em março, publicaram as definições de gravidade para o paciente com COVID-19. Eles classificaram de duas maneiras, o paciente grave e o paciente crítico, né? Ou seja, o que seria o paciente grave? Seria aquele paciente com sinais de comprometimento pulmonar, uma pneumonia, seja respirando febre, tosse, dispneia, aumenta um pouquinho da frequência respiratória, e um desses sintomas mais específicos, que seria uma hipoxemia, quando a oxigenação, a saturação de oxigênio periférico está abaixo de 90 em ar ambiente, né? Quando o paciente já tem uma angústia respiratória, referindo uma taquipneia com frequência respiratória acima de 30 incursões por minuto. E nos pacientes críticos, infelizmente, quando a gente evolui para esse quadro, né, você vai ver as formas mais graves das manifestações do COVID-19, que vai ser a presença de falência respiratória, né, a evolução para síndrome respiratória aguda grave, né, evoluindo com sepse e, indubitavelmente, choque séptico. Normalmente, esses pacientes já vão estar em ventilação mecânica. Bom, dito isso, né, para a gente começar o tratamento específico para o coronavírus nos pacientes mais delicados, a gente vai ter que fazer um suporte respiratório bem adequado, porque como a gente viu que o comprometimento pulmonar é o principal sítio de internação desses pacientes, a primeira coisa que eles vão se queixar, que nem o Ronaldo muito bem falou, vai ser da falta de ar, da hipoxemia e da queda da saturação. Então, nós começamos ofertando o oxigênio inicialmente por um catéter de baixo fluxo, que a gente consegue ofertar para o paciente em torno de 1 a 6 litros por minuto. E a meta, que nem também o Dr. Ronaldo falou, a gente tem a meta de deixar o paciente com a saturação entre 90 e 94. Porque a gente viu que antigamente a gente gostava de deixar o paciente com uma saturação acima disso, né? E nós vimos nos trabalhos que também a hiperóxia também pode prejudicar o paciente. Tá? Quando você utiliza esses
esses níveis de oxigênio e o paciente ainda permanece com a saturação abaixo de 90, a gente vai progredir a oferta de oxigênio, que no caso seria a máscara reservatório não reinalante, que nós conseguimos aí ofertar para o paciente em torno de 7 a 15 litros por minuto. Nessa fase, indubitavelmente, se nós tivermos, logicamente, como nós estamos sempre com uma demanda muito grande na terapia, se possível, o paciente deveria ser transferido para a unidade de terapia intensiva. Para quê? Para além de utilizar essa necessidade aumentada de oxigênio, a gente já começar a instituir um tratamento com um catéter nasal de alto fluxo ou uma ventilação não invasiva. Porque nós vimos que quando nós atrasamos para instituir esse tipo de tratamento, os pacientes têm resultados mais insatisfatórios e eles evoluem mais facilmente para falência respiratória e vão mais rapidamente para a ventilação mecânica. Colocado isso, quando você faz esse tratamento mais intensivo com VNI ou com catéter nasal de alto fluxo, e mesmo assim o paciente continua fora da meta, ou seja, abaixo de 90% de saturação, né? Você vê que você não conseguiu uma melhora da frequência respiratória, o paciente ainda está taquipneico. Você vê também que o paciente persiste com desconforto respiratório através da utilização de musculatura acessória, né? E você vê que o paciente já começa a ter pioras clínicas, ou seja, decremento do sistema sensório, o paciente começa a ficar mais sonolento, o paciente começa a ficar mais obnubilado, né? O paciente começa a ter instabilidade hemodinâmica, aí é logicamente que está indicado a sedação, a intubação e a ventilação mecânica. Que nem o Dr. Maia citou e o Dr. Ronaldo confirmou, né? Tudo esse tratamento, o ideal é a gente ter com todos os cuidados possíveis, usando todos os EPIs necessários e, de preferência, se você puder, num regime de sistema de pressão negativa. Bom, colocado o paciente em ventilação mecânica, o preconizado para esses pacientes é a chamada ventilação protetora. O que seria uma ventilação protetora? Inicialmente, a gente coloca esse paciente no modo VCV, ou seja, volume controlado, e vamos utilizar volumes baixos, tá? Em torno de 6 ml por quilo de peso predito, tá? Podendo variar isso entre 4 e 8, tá? Isso tentando fazer com que a pressão de platô não ultrapasse 30 centímetros de água, e o drive pressure, que seria a pressão de distensão, que nada mais é do que a pressão de platô menos a PIP, evitar do que passe de 15 centímetros de água, para evitar que o paciente tenha barotrauma e insuflação pulmonar e prejuízos com a sua ventilação. Eu sempre comento também como a gente vai utilizar essa ventilação protetora, a frequência respiratória, né? Normalmente, quando o paciente não tem patologias pulmonares, a gente utiliza em torno de 18 a 15, a 20 incursões por minuto. Nesses pacientes, a gente vai utilizar uma frequência respiratória um pouquinho mais alta, porque como nós estamos utilizando volumes um pouco mais baixos, para você manter uma ventilação minuto adequada, você aumenta essa frequência respiratória, que ventilação minuto é frequência respiratória vezes o volume corrente. Então, dessa forma, a gente costuma trabalhar em torno de 20 até 28 incursões por minuto, e em casos específicos, podendo chegar até 35. Em relação à PIP, como que nós podemos achar a PIP ideal para a gente tentar recrutar a maior parte de unidades alveolares desse paciente? Existe uma série de maneiras de a gente tentar achar essa PIP melhor, ou a PIP ideal para esse paciente com COVID no estado mais avançado. Aqui eu coloquei para vocês a tabela da ARDSNET, né, que vai definir a sua PIP ideal através de quanto está a sua fração inspirada de oxigênio. Mas podemos também, se você tiver na sua instituição, calcular isso de maneiras diferentes. Você pode usar a bioimpedância elétrica, podemos usar a tomografia computadorizada, a mini titulação da PIP, na hora que nós vamos ver a menor drive pressure possível que foi titulado para aquela PIP, nós vamos colocar, ou até a curva de PIP complacência, e você achando essa PIP ideal, nós vamos colocar para esse paciente para fazer essa ventilação de forma mais adequada. Quando tudo isso que nós fizemos, né,
Colocamos o paciente na ventilação protetora, colocamos a PIP ideal, fizemos o volume corrente baixo, frequência respiratória um pouco mais alta, e mesmo assim não atingimos a meta que seria acima de 90% de oxigênio, e o paciente tem um índice de oxigenação, um PaFO2 sobre FO2 menor que 150, aí nós vamos partir para as manobras de resgate alveolar. Inicialmente, a gente postula fazer a ventilação em posição prona. Posição prona, nós colocamos o paciente em decúbito dorsal, em decúbito ventral, perdão, né, através da manobra do envelopamento. E dessa maneira, tentamos resgatar e recrutar alvéolos das regiões dorsais e posteriores pulmonares. Dessa maneira, melhorar a ventilação, principalmente a ventilação perfusão, o distúrbio VQ que ocorre nesses pacientes, e dessa forma melhorar a oxigenação. Em alguns pacientes que tenham exclusivamente hipertensão pulmonar, podemos usar também o óxido nítrico inalatório, tá? Logicamente, com uma equipe treinada e especializada para isso, né? Se eles tiverem hipertensão pulmonar ou aumento da resistência vascular pulmonar, está indicado a oxigenoterapia com um óxido nítrico, para tentar fazer essa vasodilatação e evitar que esse paciente possa evoluir com disfunção de ventrículo direito e, posteriormente, com disfunção cardiovascular. Se com todas essas manobras, ainda assim, a gente persiste com o paciente com uma hipoventilação e com uma hipóxia refratária, né, aí sim está indicado a gente utilizar a ECMO, que seria a oxigenação com membrana extracorpórea. Para esses pacientes de coronavírus, no estado mais grave, o indicado é a gente fazer o ECMO VV, ou seja, a venovenosa, né? Quando o paciente, além do quadro respiratório, tem comprometimento cardiovascular por alguma complicação, ou por miocardite, ou o paciente fez um IAM, ou fez um derrame pericárdico, ou fez qualquer alteração que comprometa a sua função cardíaca, aí a ECMO mais indicada para esse paciente seria a veno-arterial, ou AVA, tá? Normalmente, esses pacientes aí estão em sistemas de equipes com monitoramento, né? E você, normalmente, com esses pacientes, como tem a índice de oxigenação abaixo de 80, nós vamos indicar. Bom, falando disso, de todo esse suporte respiratório, agora nós vamos começar o início da farmacoterapia para esses pacientes. A farmacoterapia para o paciente COVID em terapia intensiva vai se basear principalmente na sua fisiopatologia. Então, nós vamos tentar combater o quê? Aquele quadro hiperinflamatório do paciente, nós vamos tentar combater a replicação viral e aquele estado de hipercoagulação que esses pacientes mais críticos desenvolvem. Então, o que nós podemos utilizar seria os antivirais, os corticoides e os imunomoduladores para tentar segurar essa resposta inflamatória exacerbada e o anticoagulante para tentar evitar que o paciente evolua com fenômenos tromboembólicos. Vamos começar falando aqui do corticoide, porque já está muito bem descrito na literatura e nós não temos dúvidas do efeito benéfico do corticoide para os pacientes em terapia intensiva. Eu coloquei aqui uma série de estudos, né, e fiz de propósito porque cada um deles estudou um tipo de corticoide e todos eles tiveram respostas satisfatórias com diminuição da mortalidade e diminuição de estadia hospitalar com a utilização de corticoide. Então, tem estudos aí usando a hidrocortisona, a dexametasona e até metilprednisolona, e todos sendo satisfatórios com resultados bem positivos, né? Só para exemplificar, eu trago esse estudo britânico que foi publicado recentemente no New England, com mais de 6.000 pacientes e que o Recovery comparou a dexametasona em doses pequenas e por um período também relativamente pequeno, ou seja, utilizou 6 miligramas por dia, por 10 dias, e os resultados foram alarmantes e impactantes e que fizeram que a dexametasona seja a coqueluche de todo paciente em terapia intensiva. Você vai ver todo paciente internado recebendo a sua dexametasona, porque ela reduziu a mortalidade em 28 dias em torno de 1/3 dos pacientes que estavam em ventilação mecânica e em 1/5 dos pacientes que não estavam em ventilação mecânica, mas que estavam utilizando oxigênio de forma suplementar
suplementar, ou seja, por catéter nasal de alto fluxo, VNI ou máscara reservatória. E o importante desse estudo foi que não houve diferença nos pacientes que não necessitavam de oxigênio. Então, aí como o Ronaldo mesmo falou, os pacientes a nível ambulatorial, a nível domiciliar, falam assim, eu estou com Covid positivo, entra com corticoide, entra com hidroxicloroquina, o kit, que nem ele falou, o kit coronavírus, né? Não tem indicação de utilizar, porque não teve resposta nos trials de melhora de sobrevida com os pacientes que não precisavam de oxigênio, tá? Então, concluindo, todo paciente que precise de oxigenoterapia, né, está indicado utilizar o corticoide. A gente preconiza, por conta de vários estudos, e principalmente do Recovery, você utilizar 6 miligramas por quilo, né, por um período de em torno de 10 dias. Aí vocês podem me perguntar, e se for um paciente que já utiliza corticoide, ou seja, um paciente reumatológico, ou um paciente oncológico, ou um paciente já pneumopata crônico e utiliza corticoide por longa data? Aí a gente orienta o paciente a utilizar a dose maior que ele esteja usando. Por exemplo, se ele utiliza uma dose maior que 6 miligramas, a gente continua com a dose padrão dele. Se não, a gente vai utilizar 6 miligramas por dia por esse período, tá bom? Bom, outro dado que a gente, por enquanto, está falando é do anticoagulante, que também já está sacramentado na literatura, que a anticoagulação melhora a sobrevida dos pacientes, aí a nível de enfermaria e principalmente a nível de terapia intensiva. Todos os estudos mostraram que também dá-se preferência para tromboprofilaxia por via parenteral em relação à via oral. Foram estudados aí, então, a heparina de baixo peso molecular em relação à rivaroxabana, e a parenteral foi vantajosa, teve melhores resultados. Então, o preconizado hoje também já está na receita de todo paciente em terapia intensiva, né, utilizar a tromboprofilaxia, e nós utilizamos aí a inoxaparina, que nem o Dr. Ronaldo falou, na dose de 40 miligramas uma vez por dia. Se esse paciente começar a evoluir com disfunção renal, que em pacientes em terapia intensiva, infelizmente, nós estamos vendo muito, né, e com diminuição do seu clearance de creatinina, aí o preconizado é trocar a inoxaparina pela heparina não fracionada, utilizando 5.000 unidades, 2 a 3 vezes por dia. Se o paciente, por acaso, tiver alergia a esses fármacos ou desenvolver a RIT, que é a trombocitopenia induzida pela heparina, aí o preconizado é a utilização do Fundaparinux, 2,5 miligramas uma vez ao dia, tá? E aí vocês podem me perguntar também, e aqueles pacientes de alto risco para TEV? Você só usa 40 miligramas por dia de enoxaparina? Esse paciente não pode ficar descoberto e ter fenômenos tromboembólicos, coisa que nós estamos vendo muito também na terapia intensiva? Sim, quando você tem o paciente com alto risco para TEV, ou seja, porque é um paciente mais idoso, ou é um paciente que já teve histórias de embolia venosa, ou paciente que tem o dedímero 2 a 3 vezes aumentado o valor da normalidade, ou pacientes neoplásicos, né, e até os pacientes obesos, né, que a gente fala, classifica quando tem um índice de massa corpórea acima de 35, aí o preconizado é você usar a dose intermediária de profilaxia. No caso, seria 40 miligramas 2 vezes ao dia, de 12 em 12. Tá? Para finalizar sobre anticoagulantes, eu sempre comento que muitos trabalhos, como a gente agora está vendo esses sorotipos P1, que tem visto muito fenômenos tromboembólicos aqui na nossa instituição, nós temos vendo muito isso, tromboses venosas, infelizmente até tromboses arteriais por casos mais graves, né, acidentes vasculares cerebrais, infarto agudo do miocárdio. Foi então muito estudado a anticoagulação terapêutica. Tá? Eu levantei os trabalhos também e, por enquanto, né, pode ser que mais para frente isso seja uma indicação, mas, por enquanto, não tem a indicação ainda para os pacientes críticos você fazer a anticoagulação terapêutica para esses pacientes usando inoxaparina 1 miligrama por quilo de peso de 12 em 12, ou heparina não fracionada, 18 unidades
por quilo, né? E porque esses trials mostraram que não melhorou a sobrevida e tiveram mais fenômenos hemorrágicos nessa população. Agora nós vamos entrar numa parte de tratamento mais complicada, porque tem trabalhos mostrando efeitos benéficos e tem trabalhos falando que não é tão bom assim a utilização dos próximos medicamentos. Até então, corticoide e tromboprofilaxia, não tem dúvida que todo paciente em terapia intensiva tem que estar recebendo. Vamos começar com os imunomoduladores. Existem vários imunomoduladores sendo estudados, né, e o principal que tem mais trabalhos na literatura é o tocilizumab, tá, que é um antagonista do receptor da interleucina 6. Né, vários estudos vêm mostrando que não teve muito efeito benéfico com o uso da droga, tá? Inclusive, um trabalho brasileiro, né, do grupo de coalizão, feito em São Paulo, chefiado pela Viviane, da Beneficência Portuguesa, ele teve que ser interrompido na metade, porque o grupo tratamento teve mais mortalidade, né? Só que esses trabalhos também, quando foram vistos, foram todos trabalhos com um N pequeno, com menos de 500 pacientes. Então, eu trouxe aqui para vocês 2 trabalhos maiores, o REMEP-CAP e o Recovery também, usando o tocilizumab na dose de 8 miligramas por quilo, podendo se repetir após 24, 48 horas, se o paciente não tiver uma resposta satisfatória. E para pacientes que estão em progressão da insuficiência respiratória, teve efeitos satisfatórios. Então, assim, se o paciente tiver em ventilação mecânica, não teve resposta positiva. Mas aquele paciente que vem aumentando a sua necessidade de oxigênio, você está vendo que esse paciente está evoluindo mal, que esse paciente está evoluindo com insuficiência respiratória, aí sim seria o momento indicado precocemente, antes desse paciente para ventilação mecânica, a utilização da droga. Foi nesse momento, tá? Eles recomendam a utilização precoce, que aí teve uns resultados um pouquinho melhores. Sempre que a gente fala em imunomodulador, a gente tem que ver também se o paciente não tem uma co-infecção, né? Que infelizmente é muito frequente na terapia intensiva, e se esse paciente tiver uma pneumonia, uma infecção urinária, uma infecção de corrente sanguínea, aí a gente contraindica a utilização, porque você vai imunodeprimir esse paciente e o paciente pode evoluir com sepsis e choque séptico. Bom, rapidamente aqui para a gente não perder muito tempo, a hidroxicloroquina, como o Ronaldo falou, não tem indicação no paciente ambulatorial e muito menos no paciente em terapia intensiva. Todos os trabalhos sacramentam isso, que como o paciente grave, né, às vezes evolui com disfunção cardíaca, disfunção hepática, disfunções orgânicas, a hidroxicloroquina ainda aumenta os efeitos colaterais nesses órgãos. Então, você pode ter o prolongamento QT, você pode ter aumento das enzimas hepáticas e não ter um efeito benéfico da utilização da hidroxicloroquina. Então, para pacientes em terapia intensiva, é proscrito esse tipo de fármaco. O plasma convalescente. O plasma convalescente nada mais é do que a gente tentar fazer uma imunoterapia para esse paciente mais crítico. Ou seja, nós vamos tentar, através de aférese, pegar os anticorpos dos pacientes recuperados da COVID para ofertar para os nossos pacientes, né? Aí também a literatura está muito ainda indefinida em relação à utilização ou não do plasma convalescente. Eu trouxe um estudo aqui, o Placid Trial aqui, que foi um estudo indiano com mais de 400 pacientes que utilizaram 2 bolsas de plasma convalescente em 24 horas, e a gente viu que esses pacientes eram pacientes mais graves, que estavam com suporte respiratório mais avançado, que estavam ou em VNI ou em ventilação mecânica, e os resultados não foram satisfatórios. Mas nós temos dados na literatura que com pacientes um pouquinho menos graves,
mais no início da fase infecciosa, pode ter uns resultados um pouquinho mais satisfatórios. Então, de imediato, eu falo que não é ainda recomendado, não é uma recomendação forte a utilização do plasma convalescente, mas existem estudos aí sendo feitos e essa conduta ainda pode ser alterada. E para finalizar, nós vamos falar um pouquinho dos antivirais, né? No caso, existem vários antivirais sendo estudados e principalmente o Remdesivir, né? A dose preconizada do Remdesivir, a gente utiliza em torno de 200 miligramas na dose de ataque, seguida de 100 miligramas por mais 9 dias, o tratamento de 10 dias. Eu trouxe esse estudo grande, o ACTT-1, né, que foi publicado também no New England, e que mostrou que com essa terapêutica nós conseguimos diminuir o tempo de ventilação mecânica, diminuir o tempo de internação hospitalar e diminuir a mortalidade hospitalar desses pacientes. Mas depois, quando foi analisado os subgrupos desse estudo, nós vimos que esse efeito benéfico, né, do Remdesivir só foi visto nos pacientes menos graves, tá? Nos pacientes que estavam usando apenas oxigênio suplementar. Para os pacientes de ventilação mecânica e para os pacientes de ventilação não invasiva, esses resultados não foram os mesmos. Tá? E aí não teve esse ganho de melhora de mortalidade e assim por diante. Então, a indicação seria para os pacientes menos graves, tá? E eles preconizam também o estudo de forma mais precoce possível, tá? Eles falam até 72 horas de você ter o exame de PCR positivo. Aí sim, você vai ter uma resposta mais satisfatória com o Remdesivir. Acho que a explicação aí seria porque o Dr. Maia pode até me ajudar depois. Eu acho que porque nessa fase inicial tem a fase de replicação viral, e aí um antiviral teria um efeito mais vantajoso para evitar que esse paciente entre naquela fase de hiperinflamação que nós vimos e leve a todas as disfunções orgânicas que a gente viu. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar em relação à farmacoterapia, e sempre eu falo também que eu falei exclusivamente em COVID, em drogas específicas para COVID, mas para o tratamento do paciente grave, a gente tem que sempre lembrar do suporte hemodinâmico, do suporte nutricional, né, que já faz parte de todo o paciente crítico que a gente vem acompanhando na terapia intensiva, tá? E para isso ter um efeito e temos um final feliz, nós vamos disponibilizar de uma equipe multiprofissional, né, treinada, afinada, para que os resultados sejam satisfatórios. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Bom, Helder, brilhante representação, como de todos os outros colegas aqui presentes. Realmente, para mim, foi um prazer e ver que tanta coisa dá para a gente esclarecer, tem as perguntas que foram surgindo aqui mostram que o negócio é muito maior do que aquilo que a gente imagina, né? Então, assim, antes de eu abrir para as perguntas que já estão aqui, que foram enviadas aqui pelos colegas, eu quero fazer um agradecimento especial aqui ao Eduardo Palmegiani, que é da Comitê Científico aqui da Sociedade de Medicina, que não tem medido esforços para fazer com que esses eventos aconteçam da melhor maneira possível. Então, eu deixo aqui o agradecimento em nome de toda a diretoria ao Eduardo Palmegiani, que tem sido, assim, de um valor inestimável aqui para essa nova gestão aqui. Bom, vou começar aqui com alguns... Eu tenho várias perguntas, mas eu vou aproveitar as perguntas que já foram feitas aqui pelo chat para a gente poder começar. E a primeira delas que foi feita aqui foi sobre a condição das gestantes, que é um assunto extremamente delicado. Ontem, inclusive, eu estava no hospital vendo outro paciente, o pessoal estava acabando de fazer um parto numa gestante no meio da ala COVID. Então, acho que é uma situação realmente bem inusitada, mas ela é real. Então, a pergunta é a seguinte: a gente sabe que a gestante, pela sua imunossupressão fisiológica, tende a evoluir com mais frequência para casos graves. Então, a pergunta é: ele gostaria de saber dos palestrantes se há no tratamento ambulatorial ou intensivo algo diferente ou padronizado para o tratamento desse tipo de paciente. Dr. Maia, Ronaldo, vamos começar então aí. Quem pode responder isso aí? Dr. Maia.
Olha, em relação às gestantes, o que nós sabemos, você sabe que a gestante até inicialmente era tida como uma mulher que era protegida, né? Depois se viu realmente que a incidência de casos graves de gestante é muito alta. E não tem nada de diferente para se fazer em gestante. Não tem nada de diferente. Aliás, não tem nada para fazer em nada, né? Quer dizer, você viu o próprio Helder e o Ronaldo colocaram, aquelas condutas clássicas, mas remdesivir é legal, mas você tem que fazer no começo, quando você não sabe se o paciente vai evoluir mal ou não. Soro com anticorpos, você tem que fazer no começo também, porque são ações antivirais. Como é que eu vou dar um antiviral para uma mulher grávida, se eu não tenho nem antiviral bem estabelecido nessa situação? O que tem que ser feito, eu tenho certeza que foi o Leandro que fez essa pergunta, é fazer uma vigilância nesse quadro da gestante em relação aos parâmetros de gravidade e tomar uma atitude, Leandro, que eu acho que, pelo menos em termos de preservação dela e do nenê, eu acho que talvez não vejo nenhuma conduta diferente em relação à gestante. Inclusive, em relação à prevenção de trombose, da trombocoagulação, que em gestante também acontece, ainda existe dúvida até hoje. Você deve entrar diretamente na mulher gestante fazer tromboprofilaxia ou não. Eu não conheço, a não ser que o Ronaldo e o Helder possam dizer alguma coisa a mais. A gente tem que ter um cuidado, porque com o aumento do volume abdominal, você pode ter uma compressão do diafragma e um pouquinho de hipoventilação nessas pacientes. Então, assim, você tem que ter um cuidado especial para isso, levantar um pouco mais a cabeceira, para tentar diminuir essa pressão, mas, o que nem o doutor Maia falou, o tratamento é semelhante, inclusive nós coronamos, se o paciente for grávida e tiver com insuficiência respiratória, com hipoxemia refratária, e precisando, nós colocamos o paciente, a gestante em prona também, sim. A gente só vai tomar o cuidado em fazer os coxins, né, e vai monitorizar o feto, mas até isso nós colocamos, né? Não tem mudança na terapêutica, não. Só tem esses cuidados a mais que a gente tem que ter em monitorização fetal e cuidados com os coxins para a gente evitar a compressão abdominal dessa paciente. Só uma outra coisinha rápida também, viu, Leandro? Esse conceito de imunossupressão fisiológica da gravidez, isso foi revisto, isso não tem... Existe muita dúvida atual, porque a gente antigamente confiava nisso, né? Existe uma imunossupressão fisiológica da gravidez. Mas hoje a gente sabe, isso é real? Você não vê infecções na mulher grávida própria de uma mulher imunodeprimida. Você não vê, você vê as infecções clássicas, de infecção urinária, etc., uma opção de coisas. Mas não é frequente, não chama atenção, meu ponto de vista. Sim. Ronaldão, acrescenta alguma coisa? Apoiamos de alguns casos lá, né, doutor Jabor? Apoiamos de alguns casos de gestantes lá no Alsta e sempre aquela angústia de que droga pode, que droga não pode, na verdade, acaba se conduzindo como os demais pacientes, né? A prioridade é a gestante, né? A vida da gestante, e a gente acaba conduzindo como os demais pacientes enfim, sem grandes sequelas, pelo menos dos casos que acompanhamos, nem para a gestante, nem para o bebê. Acaba causando uma comoção, mas o tratamento não vai ser alterado por conta dela ser gestante ou não. É isso aí. Isso aí que o Ronaldo falou muito bem, é exatamente essa situação de proteger sempre a gestante em detrimento do concepto. Eu acho que essa é a mensagem que fica aqui dessa pergunta. Bom, uma outra pergunta que surgiu aqui, eu estou seguindo mais ou menos a sequência aqui, acho que é uma pergunta que eu acho que daria até para um novo webinar aqui para falar sobre isso, mas a pergunta aqui do colega doutor Alencar, que é um prazer ter aqui com a gente, ele perguntou para a gente assim, como que os colegas aqui da mesa viram a negativa temporária, diga-se de passagem, da liberação do tratamento de circulação extracorpórea de longa permanência, no caso o ECMO, pelo SUS, apesar da excelente performance do sistema público na pandemia, né? E mesmo levando em consideração
considero negacionismo de parte dos nossos governantes. Então, assim, acho que esse é um tema que eu me interesso muito e tem sido muito discutido. A gente tem visto muita gente falando sobre questões relativas à equidade do SUS e a inequidade, né, da utilização dessa terapia. Enfim, eu acho que é um tema extremamente polêmico, mas que vale a pena ouvir a opinião de colegas de tanta experiência que já passaram por várias fases aqui do nosso sistema público de saúde e já viveram as angústias aí das dificuldades aí, né, de gestão de unidades aí. Doutor Maia, queria começar com o senhor aí. Olha, eu acho que a gente não vai sair disso. Eu acho que o ECMO ele veio para ficar mesmo. O grande problema é a indicação do ECMO e aonde que vai seriam instalados esses aparelhos, porque é impossível você ter ECMO sei lá, em Tanabi, Votuporanga, não tem jeito de ter. Mas eu acho que um hospital de referência, como o Hospital de Base, por exemplo, tem que ter. Eu acho que tem que ter. Já tem que ter há muito mais tempo. Eu lembro que eu até comentei uma vez com o Vitor Camelo, que os nossos pacientes, principalmente tipo pneumocistose, meu Deus do céu, né? Lembra, Helder? A gente comentava, meu Deus do céu, não tem mais nada o que fazer. Havia uma hepatização pulmonar tão grande, meu Deus, o que vai fazer com esse cara? Se a gente tivesse o ECMO, teria talvez uma chance tirado mais pacientes. Eu não conheço, eu estou dando um palpite aqui, que eu não conheço bem esse procedimento. Mas que o ECMO veio para ficar, mas que vai ser lentamente instalado, porque não tem indicação de fazer um absurdo de querer colocar isso tudo. Nós temos muito mais coisas mais importantes para se fazer antes do ECMO, que é uma divulgação realmente de melhoria das UTIs, do preparo do pessoal, enfim, de cuidados do doente grave, né? E que depois o ECMO com segurança vai chegar, não tem dúvida nenhuma. Agora, um hospital igual ao nosso, né, Henrique, que faz transplante de pulmão, tem que ter, pô. Tem que ter. Eu acho que essas são as vantagens, né? São poucas, mas a gente tem que tirar, e tudo a gente tem que tirar uma vantagem. Eu acho que essa é uma das vantagens da pandemia, né? Que está fazendo a gente correr atrás, né? Então, no Hospital de Base já está sendo formado um grupo já, né? Sim, que está já sendo preparado para conduzir esses pacientes, tanto no transplante, como fazer uma unidade respiratória, coisa que a gente não tinha. Então, são as coisas que vêm para ficar, né? A gente fazer ventilação, coisas que a gente não fazia, mas ventilação individual, né? Você ventilar um pulmão de um jeito, outro do outro, porque o paciente fez um barotrauma e tem um pneumotórax de um lado, então você vem fazer a ventilação independente, né? Você passam uma cânula de Carles e ventilam um pulmão de um jeito e o outro do outro jeito, para não fazer um prejuízo do paciente como um todo. Então, tudo isso eu acho que vem para melhorar, né? Para a gente ver que nós temos que se mexer e correr atrás para a gente crescer como instituição, crescer como terapia, né? Eu queria só fazer um adendo antes do Ronaldo falar alguma coisa aqui, assim, apesar do Hospital de Base estar nessa corrida, como muitos outros hospitais, a gente tem aqui representando o pessoal do Alsta aqui também, o doutor Jabur, que foi um grande visionário aí, foi um dos caras que realmente acreditou nisso e já trouxe e deu a cara para bater e está disponibilizando essa terapia também para os pacientes dele lá. Enfim, a gente acredita que a ideia é essa, né? A gente sabe que o exemplo arrasta e eu agradeço ao Jabur aí por esse pioneirismo aqui na nossa região aqui. Ronaldão, você quer acrescentar alguma coisa? Só acrescentando outro ponto, né? Quando a gente pensa em aprovação pelo SUS, né? A gente tem que pensar em custo e complexidade da terapia, né? E só quem esteve envolvido já na assistência do paciente com ECMO sabe a questão do custo e da complexidade, né? E da expertise, de quanto se gasta para formar uma equipe, né? Com expertise para isso. Então, talvez ainda estejamos patinando em outros pontos, né? Nós não estamos falando de centro como Rio Preto, né? Nós estamos falando, quando a gente fala de SUS, nós estamos falando de universalizar isso para o Brasil. Então, assim, acho que
tem esse ponto a ser colocado quando a gente vê uma iniciativa de negativa aí para uma terapia tão onerosa, né? Nesse ponto. Excelente, pessoal. Dado ao tempo, eu abrir só para mais uma pergunta aqui, que foi feita aqui pelo Dr. Jesus aqui, que assim, bastante interessante. Ele gostaria de saber se as pacientes com trombofilia de alto ou baixo risco têm um risco aumentado de desenvolver trombose com as vacinas, tipo AstraZeneca, e se há alguma indicação de trombofilaxia com enoxaparina ou rivaroxabana ou o que quer que seja. Doutor Maia, tem alguma novidade, alguma orientação a respeito disso aí? Eu estava vendo agora, eu recebi no Twitter do professor Paulo Lotufo, ele tem história de trombofilia na família, em que ele proibiu, ele não tomou e proibiu a família inteira de tomar, né? Então, essa aí é uma coisa que precisa ser muito bem estudada, né? Realmente, eu não sei, talvez o Helder e o Ronaldo possam dizer alguma coisa a mais a respeito disso, a respeito de trombofilia e uso de vacina. Que existem algumas vacinas que têm uma chance um pouquinho maior de propiciar isso, tem, mas ficar sem vacinar também não é fácil, hein? Não é fácil. Não é recomendável, né? Não. A trombofilia, né, em relação à vacina, não tenho muitos dados para falar, mas em relação ao paciente positivo, né, e já tem uma trombofilia, aí esse nós vamos ter que ter cuidado para fazer um tratamento de anticoagulação com doses intermediárias, possivelmente por período mais prolongado, porque nós temos visto, né, que o paciente depois de 2, 3, 4 semanas, ele vem a evoluir com fenômenos tromboembólicos pós-Covid. Então, aí eu recomendado esse paciente sair do hospital com uma receitinha aí, pode ser via oral ou via parenteral, sem problema, né, de um profilático aí. Agora, em relação à vacinação, aí eu vou ficar devendo. Na realidade, você sabe que não saiu nenhum trabalho robusto a respeito disso. Eu não li nada a respeito também, não. E pacientes com trombofilia, não tem nenhum trabalho robusto. Não li nada a respeito. Ouvi alguma coisa recentemente no Cardiovascular Talks a respeito disso, e o número necessário a ser tratado para evitar uma trombose no paciente que foi vacinado é suplantado pelo risco de sangramento. Então, dessa forma, não há benefício de fazer tromboprofilaxia nos pacientes que se vacinaram, seja ele por que vacina for. É isso mesmo. Doutor Jabbour pediu a palavra aí, quer fazer uma última consideração antes de eu fechar aqui? Mainha, conversei com a Célia sobre isso aí, recentemente. Toda quarta-feira eu sento com a Célia para conversar sobre o Covid, né? E ela me disse exatamente isso que o Ronaldo falou. Tá? Que parece que o mecanismo de trombose do Covid não tem muito a ver com a parte de trombofilia. Então, teoricamente, os pacientes poderiam ser vacinados de uma maneira adequada. Gostei muito do Vitor Carmelo, viu, Maria? É um bom menino. Fala, meu rei, meu ídolo. Queria aproveitar também para agradecer a presença do Dr. César Golim, grande professor, saudades. Golim está branquinho. Grande abraço. Pelo menos tem cabelo, não tem. Que legal. O César está parecendo o Richard Gere. Cabelão branco. Esse é um mestre, viu? Esse é prazer ter aprendido muito com você aí. Pessoal, assim, para mim foi uma grande honra estar aqui apresentando esse webinar para vocês aqui. Agradecer muito o convite. Cada vez mais me sinto mais feliz de estar participando dessa nova diretoria aqui da Sociedade de Medicina e Cirurgia. Eu vejo a seriedade e o empenho de todos aqui nesse trabalho. Quero agradecer mais uma vez a todos os palestrantes aí que se disponibilizaram aí durante as últimas 1h30 e a todos aqueles que puderam participar de alguma maneira aqui, acompanhar. E dá para ver que esse tema tem discussões infindáveis aqui, dá para a gente destrinchar esse tema em vários outros, mas eu acho que sempre bom trazer à tona o assunto para que a gente possa ir esclarecendo,
e tenho certeza que todos os colegas aqui ficaram muito contentes com o resultado aqui do nosso encontro. Então, agradeço aqui em nome da Sociedade de Medicina, em nome do Leandro, em nome de todos aqui da diretoria, e aguardamos vocês aí para os próximos encontros que nós teremos aqui, tá ok? Muito obrigado pela atenção de todos.